vida está tão triste, não tem pra onde ir. Procuro uma saída, só penso em desistir. Mas quando olho pro mar, é tudo mais bonito. Quando olho pro céu, encontro o infinito. Agora estou feliz e sei que tudo passará. Quando em desespero, o tempo te ajudará. Bem, meus queridos amigos e irmãos, boa noite. Estamos aqui em mais uma reunião da nossa querida Casa dos Humildes. Eu abri a reunião com essa música linda, Tudo Isso Passa, que é de autoria de um querido expositor, orador espírita aqui de Recife, Fábio Araújo, filho da minha querida amiga Diana Coimbra. Eu vi Fabinho, pequenininho, de calça curta. Fabinho hoje é este grande músico. E, através da sua mediunidade, isso foi me dito pelo Fabinho, ele recebeu uma intuição em um dia chuvoso, já na pandemia, quando acordou, e fez essa composição linda, primeiramente só com músicos pernambucanos, e depois, meus irmãos, através das relações do mundo da arte, essa música foi gravada junto com o Fabinho, com músicos de todo o planeta. Vocês devem ter acompanhado, foi a coisa mais linda do mundo. Então, músicos de todos os países, né? Inclusive, houve um momento de emoção com o músico da Turquia, que caiu em prantos, né? Então, teve bailarina, era África, Europa, América do Norte, América Central, América do Sul. É a música de Fabinho, intuído pela espiritualidade do mundo. Eu quis iniciar a nossa reunião com ela aqui, homenageando o Fabinho e dizendo para vocês a mensagem que tudo isso vai passar, né? E vamos para o mundo novo, normal, com devido cuidado, mas divulgando cada vez mais a nossa querida doutrina espírita. Nesse início de reunião, eu queria aqui lembrar de 3 pessoas rapidamente, sempre vou fazer isso, se acostumem, não é? Da primeira vez, claro, o elenco de gente foi maior, eu vou ser um pouquinho mais módico, então vejam bem. Queria aqui dar um abraço ao meu querido amigo, que não é espírita, é um técnico, Ednilson Lima. Lima, gratidão, você torna possível as parafernálias, não é? Você torna possível as parafernálias e eu fico muito tranquilo de ter você como amigo e dando essa assessoria, não é? A segunda pessoa que eu quero citar é uma amiga nossa, linda amiga de todos vocês da Casa dos Humildes, né? Que é a nossa querida Ana Paula Borges, a nossa querida juíza. Aninha, o que você fez foi maravilhoso, viu? Um beijo no seu coração. E a Aninha veio me visitar, né? Sem avisar, uma juíza. Então, estamos em tempos de uns anos para cá, que a Polícia Federal chega na casa das pessoas, né?
Então, de repente, a minha, sem avisar, veio em minha casa, né? E me procurando com a vizinhança. Um Bruno Tavares, um do carro vermelho. Meu Deus do céu, né? Então, eu estava brincando até com o Seixas, a minha mulher, eu não vi nada. Uma juíza me procurando, né? Aninha, um beijo. Gratidão por tudo. E, finalmente, nesse início de citação, o querido Silvio Mariano, né? Querido Silvio Mariano, do Jesus no Lar, um amigo, um parceiro durante muitos anos, né? Nesse período de pandemia, ele sempre ligou para mim, eu também liguei para ele. Silvio, você mora no meu coração, viu? Você é uma das pessoas que eu mais respeito na atividade espírita, né? Esse homem que é dono da maior livraria do estado de Pernambuco, Silvio Mariano, né? E vamos iniciar com a prece. Na reunião passada, né, por um probleminha que deu o técnico, a prece foi cortada inicial, hoje não é? E ontem foi um momento de muita emoção que eu tive, né? Com o Luiz Jorge batendo papo, né? Jorge me mostrou um álbum maravilhoso, né? Inclusive, eu fiquei na expectativa, porque Jorge disse, se prepare que você vai chorar agora, né? E Jorge mostrou o álbum de fotos da sua viagem à Itália, mais particularmente a região da Úmbria, onde viveu o pai Francisco, em Assis, Spoleto, não é? Toda aquela região da Úmbria. O Jorge viajou com sua esposa. E o que eu vi, meus irmãos, é de cortar o coração de emoção, não é? Vi São Francisco de Assis, o poverelo, o pobrezinho, em prece, sentado, vendo o Monte Alverne. Vi a ermita onde se encontra a cela de Francisco de Assis, construída uma igreja grande em volta. Mas, para mim, Luiz Jorge, o momento de maior emoção foi ver no convento Martinho dos Anjos, São Martinho dos Anjos, a cela de Clarinha de Assis. E parece que eu imaginei ali naquele momento, né, que Francisco de Assis, quando entrava ali, ela aparecia com aqueles cabelos que pareciam o sol, a luz do dia, e acenava para Francisco de Assis. Lindo tudo aquilo, né? Então, vamos iniciar nossa reunião em prece, e claro, uma prece a Jesus, a Pai Francisco, a Clarinha, nesse início de reunião. Então, Senhor Jesus, mestre das nossas vidas, amigo incondicional de ontem, hoje e sempre, abençoa a nossa reunião, a nossa querida Casa dos Humildes, mas que possamos sentir nesse momento também a vibração de Pai Francisco, de Clarinha, essa vibração poderosa que envolve toda a terra, e possamos sentir a beleza da mensagem do amor, esse amor que redime a humanidade. Então, espiritualmente de joelhos, rogamos que a humanidade tenha paz, que a humanidade acerte o passo nos novos caminhos, e que possamos nós, na atividade espírita, manter essa corrente de ligação, essa sintonia fina com Jesus, com o Pai Francisco, com Clarinha, e principalmente nós, da Casa dos Humildes, essa casa linda, fundada por um franciscano, Elias Alverne Sobreira, um franciscano que tinha Alverne no nome, Elias Alverne Sobreira, o Sobreirinha, fundador da Campanha do Quírio e da Casa dos Humildes. Então, rogando a vibração de todos esses queridos de escola, iniciamos a reunião de estudo da noite de hoje. Bem, meus queridos amigos, vejam bem, hoje a gente vai ter a noite de estudos Allan Kardec.
A gente divide assim as nossas sextas de estudos na Casa dos Unidos, né? Na reunião do domingo tem a reunião do Evangelho, né? A domingueira, como acontece em várias casas espíritas. Na terça-feira já é o estudo de O Livro dos Espíritos. Cada reunião dessa com um orador diferente. Só que na sexta a gente tem um estudo das obras clássicas, né? Então, é um estudo de muito tempo, 20 anos. Fica aqui um abraço a Nivane Calado, dessa querida amiga que há 20 anos atrás, em janeiro, vamos para 21 anos, né, de estudo. Ivane é a remanescente, a que começou comigo a noite de estudos André Luiz. Então, toda primeira sexta, a gente tem a noite de estudos André Luiz. Um mergulho na coleção A Vida no Mundo Espiritual do Espírito André Luiz, que, para mim, a obra de André Luiz é um manual de cultura divina. Então, trazendo uma espiritualidade maravilhosa, não é? Na segunda sexta-feira, a gente tem a noite de estudos Emmanuel, onde estudamos a obra de Emmanuel, mas momentaneamente, como houve semana passada, vocês acompanharam, estamos estudando a obra Autonomia, porque tem muito a ver com Emmanuel. É a primeira obra que trata das cartas de Kardec, e Emmanuel foi quem orientou, no trato daquelas cartas, orientou Chico Xavier e Canuto de Abreu. Então, estamos estudando momentaneamente a obra Autonomia na noite de estudos Emmanuel. Hoje, que é a terceira sexta-feira, na noite de estudos Allan Kardec, vamos estudar essa obra aqui maravilhosa. Essa obra que é um marco, né, na história do espiritismo no mundo, o legado de Allan Kardec, da nossa queridíssima Simone Privato Goidanich, a quem eu mando uma saudação fraterna. A minha admiração por Simone é imensa, não é? Eu gosto muito do que Valéria fala, né? A gente, quando tem contato com Simone, a gente tem uma sensação de pertencimento, né? É como se a luta dela a gente quisesse se engajar e ela permite. Simone, eu fico muito emocionado com a sua humildade, uma pessoa acessível, uma pessoa realmente maravilhosa, né? Simone, através dessa obra, traz a história do Espiritismo. Não é um pedacinho, é um pedação daquele início da história do Espiritismo em França e os fatos de pós-desencarne de Kardec, né? Que sucedeu, infelizmente, a derrocada do movimento espírita francês. A gente vai ver daqui a pouquinho, na noite de hoje. E na quarta sexta-feira, que será a semana que vem, a gente tem a noite de estudos Bezerra de Menezes, onde estudamos os 600 artigos que se encontram em 3 volumes, Estudos Filosóficos de Bezerra de Menezes, obra editada pela FEB, ainda bem, né? Mas é uma obra do Bezerra de Menezes vivo. E é isso que eu fico impressionado, porque eu conheci o Bezerra de Menezes como o médico dos pobres, né? Mas só vim compreender, porque ele recebeu uma alcunha aqui no Brasil do Kardec brasileiro, lendo os seus artigos, né? E vejam bem, Bezerra de Menezes, que é o médico dos pobres, o homem da caridade, é também um vigoroso pensador, um filósofo, e o seu pensamento escrito muito se assemelha, pasmem, muita gente fica surpreso, né, com a forma de escrever e de pensar também do querido Herculano Pires, que estudamos sempre quando o mês tem 5 semanas. E às vezes até a gente consegue juntar na mesma noite estudo de Bezerra e de Herculano, quando é um assunto que ambos exploraram em suas obras, né? Então, isso posto, estamos aqui para estudar o legado de Allan Kardec e hoje vamos começar, nos debruçarmos sobre a questão de Amélie Gabrielle Boudet versus Sociedade Anônima do Espiritismo. A casa da infâmia,
da ignomínia, da traição ao ideal. Então vamos ver isso agora, não só hoje. Isso é um estudo, pessoal, contínuo, que todo um grupo, durante anos, a gente se encontra na Casa dos Humildes. Eu vou dizer a vocês uma coisa, e de coração, esse estudo nosso lá é de 1h30, né? Então aquelas 30 e poucas pessoas, a gente se reúne, todo mundo com livro. Eu aqui não vou ler em live, que é antididático, eu não vou ficar aqui lendo para vocês, mas lá a gente lê parágrafos, o microfone fica na plateia, e eu quero dizer a vocês que eu fiquei muito emocionado quando a gente viu, quando encerrou a gravação, na sexta-feira passada, da obra Autonomia, a gente teve lá 97 pessoas online assistindo. Nunca tivemos tanta gente assim, e presencialmente é bom até que não tenhamos, porque ia mudar a natureza do nosso estudo, né? Um estudo presencial, intimista, né? Um debate, o microfone fica passeando na plateia, né? Mas eu quero confessar para vocês que com essa grandeza, esse verdadeiro canhão que é o Zoom da Casa dos Humildes, já estamos inaugurando o Zoom da Casa dos Humildes, então eu quero dizer a vocês que eu não troco a reunião virtual pela reunião presencial. Aí alguém pergunta, mas Bruno, com o alcance que isso tem no futuro, quando retornarmos, Casa dos Humildes não tem pressa, porque é um lar das vovozinhas, temos vovozinhas abrigadas lá, vamos fazer a coisa na maior tranquilidade. A nossa presidente Ivaneide e doutor Iali, a vice-presidente, estão tendo o maior cuidado, sem afobação, né? Mas vejam bem, quando voltarmos, podemos até ter a reunião presencial e trazer o extrato dessa reunião, tudo que foi discutido aqui, para uma reunião online, né? Mas não trocamos. Então, nosso grupinho aqui, eu não vou citar 30 e tantas pessoas, vou citar aqueles que já vêm de uma longa estrada: Valéria Pessoa, Ana Paula Borges, João Damásio, Ricardo Rodrigues, Rinaldo Cavalcante, meu querido Taua Gomes e sua Patrícia, né? Dr. Gutenberg Cruz e sua Ana Patrícia. Então, um grupo todo de amigos, João Damásio, né? Meu querido amigo João Damásio, Nivane Calado, então, Massinha Jordão e Pierre. Eu vou esquecer de alguém, mas são amigos queridos que vão perdoar. Então, a gente se reúne, estuda, e é uma beleza de estudo, né? Então, aqui a gente está fazendo dessa forma diferente, mas o conteúdo não se perde, e vamos estudar hoje a obra da querida Simone Privato, Guidaniche, O Legado de Allan Kardec. É a obra que trata da adulteração e a Gênese. Todos aqui estão sobejamente conhecedores do fato que a Simone foi lá na Biblioteca Nacional de França, não é? E comprovou realmente mais de 200 alterações, não é? Então, 2 dezenas de páginas retiradas, páginas acrescentadas, um verdadeiro atentado de lesa doutrina, não é? Desse pessoal da Sociedade Anônima de Espiritismo, né? Que naquele momento, me perdoem hoje por tudo que a gente sabe, não apenas através da Simone, mas desde a época do Henri Sauce, da Berthe Froppot, na sua obra inigualável De Coupe de Lumière. A Sociedade Anônima de Espiritismo foi a casa bandida do Espiritismo na França. Infelizmente, né? Infelizmente, desvirtuando por completo o curso do Espiritismo em solo francês, levando a derrocada. Mas a espiritualidade se antecipa. Por isso que naquele encontro narrado por Humberto de Campos, entre o guia espiritual da França, São Luís, e o guia espiritual do Brasil, Ismael, foi acertado o transplante da árvore do Espiritismo da França para o Brasil. Então, meus queridos irmãos, estamos aqui hoje nesse caminho, muitas vezes um caminho difícil de retornarmos, mas necessário
para conhecermos a história, e Jesus está presente na história do Espiritismo, porque é o Consolador prometido por ele e enviado por ele, e aquelas lutas dos primeiros apóstolos, a espiritualidade estava ali secundando, e quase tudo foi preservado, tanto que chega aos dias de hoje. As cartas de Kardec, não é? Então, hoje a gente está sabendo realmente a história, o fato, como o fato foi. E isso é extraordinário, né? Então, vamos iniciar. Então, logo após Kardec desencarna, 31 de março de 1869. O enterro de Kardec não vai ser no Père Lachaise, vai ser num cemitériozinho pequeno, em Montmartre, nos arredores de Paris. E o que é que acontece? Naquela reunião maravilhosa, estavam ali grandes espíritas, né? Alexandre Delany, Camille Flammarion. A gente sabe que o Alexandre Delany começa o discurso, mas não consegue terminar, tomado de emoção, e chama Nicolau Camille Flammarion, aquele já no momento em que vai fazer o discurso, ali ante o corpo de Allan Kardec, já é um homem de 31 anos de idade, e já é o maior homem de ciência da França, o maior astrônomo da Europa. E Camille Flammarion, por certo, começa a ouvir Alexandre Delany, e ele se lembra daquela manhã de 18 de abril de 1857, quando ele entra na livraria Denty, na Galeria d'Orléans, no Palais Royal, e entra em contato com Dona Melânia, querendo saber um livro que ele viu na vitrine. E ele senta, compulsa o livro e diz para Dona Melânia, a viúva do livreiro Denty: Senhora Melânia, quem escreveu essa obra extraordinária, essa introdução maravilhosa? E a Senhora Melânia apresenta a ele Camille Flammarion, com 19 anos de idade, apresenta ele ao professor Rivaio, Allan Kardec, ali com 55 anos de idade, apertam as mãos, um reencontro. Imagina a emoção de Camille Flammarion. Então, eram passados ali 12 anos, ele já homem feito, o maior astrônomo do mundo, é chamado, instado pelo Alexandre Delany a fazer o discurso. E ali ele faz, um homem de ciência, meus irmãos, um elogio póstumo a Kardec, quando ele diz, né? Amigo, não te dizemos adeus, dizemos a ti apenas um até breve. Tu que foste na terra, o le bon senso incarné. Tu que foste na terra, o bom senso encarnado. Isso dito por um homem de ciência, meus irmãos, é maravilhoso. Então, ali naquele momento, acontece o enterro do corpo físico de Kardec, mas uma semana depois vamos ter a reunião da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para eleger a nova diretoria. Kardec partiu. Imagine a sensação de orfandade de toda aquela comunidade espírita, não é? Imagine, quando esses homens partem, fica realmente um vazio, como aconteceu com Chico Xavier, né? Não acontece em qualquer instituição onde aqueles que elaboraram. Vou dar um exemplo, a nossa querida Casa dos Humildes. Algumas pessoas, as mais antigas, se lembram, como Amaro, Rúbia, minha querida Bete Carvalho. Essas pessoas antigas se lembram, né? Quando Luiz Honorato, que foi um dos grandes presidentes da Casa dos Humildes, Luiz Honorato encerrou os seus mandatos, né? Ele teve os 3 mandatos seguidos e foi passar a presidência para Ladir Nunes. E eu me lembro que todos nós éramos muito jovens, né? Muito jovens, 18, 19, 20 e poucos anos. Então, nos sentimos perdidos. Ladir também, que assumiu a presidência, né? Pela responsabilidade
Mas aí é que está, né? Naquele momento, enquanto o Luiz Honorato estava ali, tudo centralizava nele. Quando ele deixa a presidência, aí cada um vai ter que assumir as suas responsabilidades ali, né? E hoje, com o passar do tempo, hoje não, as direções são descentralizadas, como é a direção atual da Casa dos Humildes, graças a Deus. Então, o que é que acontece? Então, aquele sentimento de vazio com a partida do presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e vamos tratar de eleger uma nova diretoria. Então, estavam ali, né, Levante, Ravan, Delian, e foi eleito presidente o senhor Mallet, né? Então, mas o senhor Mallet, não vamos considerá-lo sucessor de Kardec, pelo amor de Deus, né? Ele só estava com uma sociedade, sócio livre da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele só estava como sócio livre há uma semana, associado livre, há uma semana. Mas ele era um homem empreendedor, carismático, então assumiu, e vejam bem, mas aí que está, ele não estava à altura, a realidade é essa, de ser presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Por quê? Allan Kardec, meus irmãos, sabemos que era muito rigoroso para admitir novos membros na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? E o senhor Mallet, logo no primeiro discurso, nessa posse, ele vai fazer um discurso conclamando a todos para virem à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, todos aqueles de boa vontade e até os materialistas venham. Pessoal, vejam bem, se a gente fazer um voo rasante por isso, uma análise passageira, en passant, que discurso bonito, conclamando os de boa vontade, mas Kardec não era assim. Kardec era muito rigoroso. As pessoas admitidas tinham que passar, mas que por uma triagem, assistir várias reuniões de exposição dos princípios da doutrina, para depois, mais na frente, fazer parte da sociedade, né? Isso hoje ainda está muito em voga, né? Allan Kardec, ele não combinava com o proselitismo. A divulgação, sim. Kardec divulgava a doutrina por todos os meios da sua época. Pelo livro, pela revista, pelas viagens, como Kardec viajava, mas ele não. O proselitismo na divulgação é terrível. Por quê? Porque o proselitismo é o populismo da divulgação. Eu ilustro. Meus queridos irmãos, está muito em voga um argumento que, a priori, a gente concorda. No primeiro momento, todos nós concordamos, eu também. Precisamos mostrar o Espiritismo numa linguagem nova para o pessoal que está fora, a gente atrair. Tudo bem, né? Isso até certo ponto. Agora, quando a gente fica obcecado, não vamos falar numa linguagem nova, primeiramente, o Espiritismo não fala grego. Seus princípios são universais, ele é também o Consolador prometido por Jesus. Tem um aspecto de ciência, de filosofia e de moral ao alcance de todos. Então, que história é essa? Não, a gente tem que falar uma linguagem nova, uma linguagem para a juventude. Sim, em certos assuntos a gente tem que tocar, e o Espiritismo toca, as psicografias chegam sobre todos os aspectos da vida humana, mas muito cuidado, porque se a gente ficar com essa coisa do proselitismo, do populismo na divulgação, a gente se descaracteriza, perde a identidade. E a gente não é a quantidade que almejamos
nem na casa espírita, né? Fazemos parte de uma casa muito bem frequentada, e conheço outras também. Mas de forma alguma é esse o objetivo, né? Parte prio, o primeiro ponto da divulgação. Não, Kardec era ali, mas o que é que acontece? Tem pessoas que chegam no espiritismo, no movimento espírita, e dizem, que maravilha, né? Diz que é para toda a vida. Não aguentam um ano. Eu conheci muita gente assim na caminhada, meus irmãos, que chegaram e diziam, né? Que coisa maravilhosa, mudou a minha vida, é para sempre. Não demoraram um ano. E o que é que acontece? Kardec passou 11 anos a fio cuidando da querida Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. O senhor Mallet não vai aguentar 3 meses. 3 meses de responsabilidade, entrega o cargo. Então vejam bem, que situação logo naquele primeiro momento e naquela primeira quadra. E a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos vai ter que ter um presidente. Indubitavelmente vai ter que ter um presidente. Quem vai ser a presidente da Sociedade Parisiense dos Espíritos? Eu já estou falando a presidente. Aliás, pessoal, pelo amor de Deus, né? Está errado. A presidenta. Estou falando aqui do Brasil, né? É a presidente, né? Então vejam bem. A querida Amélie Gabrielle Boudet, na altura dos seus 74 anos de vida, vai assumir a presidência da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Ela era dona dos livros do marido, dona da revista espírita, e ela vai assumir a administração da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritos. Mas ela vai colocar como condição 3 pontos capitais. Capitais. Pessoal, e vejam a grandeza dessa mulher. A meiga Amélie, que o professor Rivaio casou com a Amélie, havia uma diferença de idade de 9 anos, já. Ele, quando casou com ela, ele tinha 28 anos de idade, ela tinha 37. E quando ele parte, tá, aos 65 anos, ela tem 74 anos de vida. Mas ela vai assumir. E quais são as 3 condições, já? Ela, pessoalmente, é quem vai querer cuidar da reimpressão das obras, das novas publicações. Ela, Amélie Gabrielle Boudet, foi a primeira condição. Pessoal, vejam bem as condições doutrinárias. Que mulher notável. A mulher do nosso querido Allan Kardec. Segunda condição, requisito indispensável. Ela vai admitir novos artigos para a nossa querida Revue Spirit, a revista espírita de Allan Kardec. Né? Revista espírita, que é a ata do espiritismo. O professor Herculano Pires assevera brilhantemente, como um gênio que ele era, que a codificação espírita não consiste apenas no Pentateuco, mas sim o Pentateuco e toda a coleção da Revista Espírita. Então, Dona Amélie Gabrielle Boudet, como condição expressa, aceita novos artigos, mas esses artigos têm que ser primeiramente aprovados por ela.
Só depois, pela comissão, também seria passado para a comissão, mas tinha primeiramente que ser aprovado por ela. Veja que mulher brilhante. Nesse momento que temos aí esse mercado editorial nefasto. Tá? Nefasto. E vejam bem, hoje a gente sabe, no momento que estamos vivendo, e eu gosto sempre da gente ver as duas faces da moeda, né? O que é que sabemos? Né? Que acabou o monopólio das grandes instituições para controlar as publicações. Como Dona Amélie Gabrielle Baudet tinha esse cuidado. Agora o cuidado dela permanece atual. Então acabou esse monopólio das grandes instituições. Não tem como controlar as publicações. E hoje com rede social, todo mundo fala o que quer. Eu tenho visto as lives maravilhosas, tantas, né? Tantas lives maravilhosas. Mas tem uns que você vê, meu Deus do céu. Mas hoje o mundo está aí livre. Então o que é que a gente vai ter? A gente vai ter sempre essa abertura para até as diatribes da época de Kardec, essas coisas loucas que publicam e divulgam por aí. Mas sempre vai ter o verdadeiro espiritismo genuíno. Então vejam bem, aí não, mas hoje as grandes instituições não podem mais controlar. Mas eu pergunto aqui a vocês, e quando é que elas já puderam controlar ao longo de décadas? Quando uma grande instituição poderia proibir alguém de ler qualquer coisa? Eu mesmo entrei no espiritismo, tinha toda a orientação do movimento espírita oficial, mas eu fui ler Ramatiz, a mistificação ramatiziana, aquela miscelânea de coisas do médio Assírio Mais, aí do espírito oriental, e cheguei à conclusão que não era espiritismo, né? Vejam bem, mas fui ler. Como não? Como fui ler outras coisas, e as quais admiro até hoje, mesmo não sendo espíritos. Como, por exemplo, a obra extraordinária do Humberto Roden, esse grande filósofo brasileiro, com a sua filosofia do Evangelho. Você lê Humberto Roden sobre o Evangelho, lembra muita coisa do Emmanuel, né? Guardadas as proporções que Emmanuel aqui, Humberto Roden aqui, né? O Pietro Baldi. O Baldi é extraordinário. É a reencarnação de Frei Leão, o cordeirinho de Pai Francisco, né? Pietro Baldi trouxe a grande síntese. Vejam bem. Então eu pergunto, as grandes instituições não têm mais o monopólio hoje de controlar e nunca tiveram. Claro que em tempos idos a coisa era mais, né? Não tinha um atrevimento como tem hoje por aí, né? Mas esse cuidado de Amélie, isso vale, sabe para quê? Ainda permanece para as nossas casas espíritas, para a nossa livraria das casas espíritas. Fica aqui uma saudação a Nivane e a Eliane, as nossas queridas livreiras, o cuidado com a coisa doutrinária, não é? Cuidado também do Silvio Mariano, dessa livraria maravilhosa, imensa, né? Na Casa dos Humildes, na nossa Casa dos Humildes, não entra qualquer coisa. A gente tem todo um grupo, Nivane, Eliane, eu, Valéria Pessoa. Gente, isso aqui não. Isso aqui não. Ah, mas eu vim em tal centro, deixa lá, o tal centro. Então, esse cuidado de Amélie Baudet, a gente precisa ter com as publicações, com essas mistificações que existem por aí. Né? Então, primeira condição da nossa querida Amélie Gabrielle Baudet. Qual foi a primeira condição, meus irmãos? Foi ela pessoalmente cuidar das impressões das novas publicações de obras. E a segunda condição, vejam bem, as duas doutrinárias. Os artigos da Revista Espírita, condição expressa, seriam aprovados primeiramente por ela. Ela fez muito bem. Né?
Então, aqueles primeiros tempos da revista espírita, sem a presença física de Kardec, ainda era uma revista espírita maravilhosa. Mas quando o tempo vai se estendendo, aí não. Depois com Lemarie, Delian, e Delian renuncia, Sumo Lemarie degringolou completamente. Lemarie é esse personagem que a gente vai tratar mais na frente dos nossos estudos, né? Então vejam bem, meus irmãos. E a terceira condição, a impressão das obras, novas obras. A segunda condição, a revista Espírito, os artigos. A terceira, aí sim, a parte administrativa, que a nossa querida Amélie Boudet instituiu um tesoureiro. Aí vejam bem, só tem que esse tesoureiro anualmente iria publicar as contas da Sociedade de Paris na revista Espírito. Pessoal, isso é impressionante. Olha o cuidado dessa mulher, a honestidade dessa mulher. E Kardec tratava aqui, tem até uma parte da revista Espírito, cada capítulo, né, cada ano, isso aqui que eu estou na mão de 1866, né? Kardec trata aqui do que acontece nas reuniões de diretoria. Agora, tudo ali, como Kardec fazia, reservado, depois tornava público, né? Assim as contas. Uma vez eu fui numa casa espírita, não importa onde fica a lição, né? Então, no final da reunião, a gente palestrou, devolveu a palavra para o dirigente, que era o dirigente da instituição, já desencarnado, uma pessoa muito boa, que trabalhou bem em muitos pontos, mas ninguém é perfeito como todos nós, né? E no final da reunião ele dizia assim: estou convidando a todos vocês para virem para a reunião de diretoria, porque a nossa reunião de diretoria aqui sempre é aberta. Toda reunião de diretoria aqui no auditório pode vir um público, pode vir quem quiser. Pessoal, vejam bem, com todo carinho, vocês não estão sabendo, mas ele está na minha lembrança, né? Naquele momento, o querido irmão dirigente estava tomado por uma coisa chamada demagogia. Uma reunião de diretoria não tem que ser aberta ao público. Não pode ser aberta ao público. Só condição alguma. São coisas graves que se decide ali, que diz respeito à instituição. Então tem que ser aqueles que têm a raiz na casa, né? Que tem raiz na casa, que estão ali, foram eleitos, têm mandato para tratar daquilo. Que coisa é essa de abrir para o grande público? Agora, depois sim, tudo com questão de dinheiro, a coisa pecuniária, tudo às claras, né? Veja, há mais de uma década atrás a gente teve uma reunião com o doutor Birajara, advogado da querida Comissão Estadual de Espiritismo, isso há uma década atrás, quando ele disse que a maioria dos centros espíritas de Pernambuco não tinha nem comissão fiscal e recebiam doações, né? Então, a coisa tem mudado, né? As casas espíritas hoje estão muito responsáveis, né? A nossa também, o nosso querido Hélio Amorim, sempre se reúne, ele presta conta de tudo, né? Ele, como tesoureiro responsável, para Roberto, Gonzaga, Ana Paula, né, que fazem parte da comissão fiscal. Então, ele tem que ser assim. Dona Amélie exigia e tornava público depois. Isso é impresso. Que mulher extraordinária. Também ela pega 6 quadros e vai doar, Sociedade de Paris, para o futuro Museu do Espiritismo. Vejam bem, o Museu do Espiritismo, que era desejo de Kardec que fosse fundado esse museu na Constituição Transitória do Espiritismo, né? Kardec aborda isso. Veja a importância que Kardec tinha, né? O rasgo de percepção que ele tinha, e sua mulher também. Pessoal, o museu é cuidar da história, é a herança de tudo que foi vivido pelo movimento espírita. Até hoje temos tão pouco.
Temos o Museu de Chico Xavier em Uberaba, graças a Deus, né? Os amigos espíritas com todo o cuidado. Então você vai ali, é uma coisa maravilhosa, o Eurípides, de toda a coleção do livro, até a chinelinha do Chico, o gorrinho, as cartas. O momento emocionante foi quando o Eurípides entregou ao Paulo Henrique Figueiredo as cartas que o Chico recebia de Canuto Abreu também. Eu tinha as cartas de Canuto, tinha as cartas de Chico e ainda depois as cartas de Kardec, né? Então vejam bem, o museu é uma coisa muito importante. Dona Amélie vislumbrava isso como seu marido. A gente tem aqui também em São Paulo, não posso deixar de falar desse querido, para mim, o maior pesquisador espírita do Brasil de todos os tempos, Eduardo Carvalho Monteiro, esse homem diplomata, né? Então, Eduardo Carvalho Monteiro, que inaugurou o CCD DEPE, né? É o Centro de Cultura e Documentação Espírita e Pesquisa do Espiritismo. Vejam bem. Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa do Espiritismo, que fica em São Paulo. Então, isso é um respeito, é cuidar da herança, das raízes dessa árvore frondosa. E Dona Amélie Boudet vai doar 6 quadros e pensando nisso, na ideia que o marido tinha do Museu do Espiritismo. Ela também, vejam que mulher formidável, ela que também vai cuidar do monumento que vai ser feito em homenagem ao marido. Vejam bem, esse monumento é um dolmen de granito, com um busto de bronze de Allan Kardec. Vejam bem, está aqui a fotografia. É esse o monumento que está lá no Père Lachaise, né? Vejam bem, de pedra, monumento druida com busto de bronze de Kardec, de granito. Aqui em cima, pessoal, mais para cima, aqui em cima, né? Está escrito no dolmen druida de Kardec o pensamento que ele mais gostava, né? Pensamento druida. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre. Talesi la loi, tal é a lei. Né? Que pensamento lindo. Nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Está lá no dolmen de Kardec. É um dos túmulos mais visitados da França, sempre florido, porque esse túmulo não foi construído em Montmartre. Era tanta visita em Montmartre que os restos mortais de Kardec foram tirados de Montmartre e recambiados para o Père Lachaise, né? E no Père Lachaise até hoje é o túmulo mais visitado, sempre florido, né? Com flores. E é a Amélie Boudet que vai, naquele momento, presidir essa comissão para inaugurar esse dolmen. E o que é que acontece? A querida Dona Amélie Boudet, exatamente na data de 1 ano do desencarne de Allan Kardec, em 31 de março de 1870, quando fez 1 ano de aniversário, vai ser inaugurado o dolmen no túmulo de Allan Kardec. E aí vieram os espíritas todos, né? Novamente, o Alexandre Delany não pôde ir porque estava doente. O Alexandre Delany tinha um problema com o discurso, né? Porque lá ele se emocionou tanto no desencarne de Kardec que passou a palavra para o Camille Flammarion. Aí, 1 ano depois, no dolmen, na inauguração do dolmen, ele não pôde ir, estava doente. Mas vários espíritas discursaram e criou-se essa tradição. Todos os anos do desencarne de Allan Kardec, os espíritas se reuniam ali, ainda se reúnem e fazem um discurso, uma prece, né? O espiritismo existe na França hoje, né?
Fica aqui a lembrança de Charles Kempf, que dirige a Federação Espírita Francesa, né? Hoje, atualmente. O Charles Kempf dá um depoimento muito importante. Ele foi perguntado sobre a obra O Legado de Allan Kardec, quando se constatou a adulteração. Vejam bem, hoje que é tão difícil, tem instituições grandes que ainda não aceitam, né? Aí a Federação Espírita Francesa já aceitou, já editou a primeira edição da Gênese, né? Reeditou, da Espanha, a de Portugal. Vejam bem, a Argentina sempre foi, né? Mas Espanha, Portugal, França, todas editaram. Aqui no Brasil a gente tem grandes instituições, você chega na livraria, está lá, quinta edição adulterada. Não, porque ainda não tem certeza. Meu Deus do céu. Charles Kempf, fica o exemplo aí para todos. Tratou a questão da adulteração, o livro da Simone, quando ficou provado tudo, foi difícil de vocês modificarem isso. Charles Kempf, com a maior fleuma do mundo, como bom francês, ele olha, 5 minutos. Em 5 minutos nos reunimos, constatamos, já tiramos a quinta edição e cuidamos de preparar a reedição da primeira e já está sendo vendida lá na Federação Espírita Francesa, né? Então vejam bem, meus irmãos, né? O cuidado do movimento espírita francês hoje. Então estava lá o Dolmen Druida, né? Com muita emoção, todos ali emocionados, um discurso, mas aí vem um problema. Tudo resolvido, Amélie, em plena execução do seu mandato, ela se lembra de um desejo do seu marido. E aí a gente fica emocionado. Kardec queria que os seus livros saíssem das mãos dos editores para quê? Para que pudessem ser vendidos por preços populares. Vejam bem a preocupação, porque quem olha o Espiritismo naquela quadra, no seu início, no primeiro lustro, né? Antes do Livro dos Espíritos, viu o quê? A burguesia parisiense, nos boulevards, se debruçando sobre as mesas. E Kardec também, claro, o Espiritismo nasceu na França, o berço da cultura contemporânea, né? Mas Kardec tinha essa santa preocupação, que as pessoas simples lessem as suas obras. E a gente se emociona porque o nosso Brasil espírita não pode nunca se esquecer dessa preocupação. Hoje o que temos nesse vasto território espírita do Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, essa febre de eventos pagos. Do Oiapoque ao Chuí, os congressos, os workshops. É só pelo amor de Deus. Vejam bem, uma querida amiga na Casa dos Humildes me perguntou, disse, Bruno, eu estava lá em tal evento, que eu não vou citar o nome, você não foi, a gente encontrava uma pessoa, outra, o Bruno está aí da Casa dos Humildes. Eu fui claro para essa amiga, eu sou claro para vocês aqui, porque eu não tenho conversa de sacristia. O evento pago para esse congresso, quase R$200. Vejam bem. E eu disse para minha amiga, olha, veja bem, eu não vou só. Eu, para ir para um evento desse o dia todo, eu vou com minha mulher, minha esposa. Minhas filhas nem pensar, porque aí extrapola tudo, né? Se for somente eu e minha esposa, quase R$400. Pelo amor de Deus. Eu tenho outras prioridades na minha vida. E vai lá aquele evento, os oradores repetindo muita coisa das palestras que a gente ouve por aí. Mas aí vem o Admirável Mundo Novo, que não é o Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, aquela obra notável, né? Mas é um mundo novo que chega e o que é que a gente está tendo? As lives, a gente está aí com o Zoom,
o Meet, o Stream. A gente está tendo as lives gratuitas. Esses grandes oradores do Brasil inteiro sendo convidados e conversando. Olha aí o futuro dos congressos espíritas. Porque isso veio para ficar. Se tem um home office, se tem as aulas através das lives, vamos ter os congressos a partir de agora. Nunca mais esses congressos. A doutrina espírita é simples e requer simplicidade. Os salões alcatifados. Vejam bem, claro que ainda tem que ter reuniões de visita, não é? Aquele intercâmbio cultural tem que ter. Mas eu falo dos grandes eventos pagos. Não, mas é muita gente. Eu não sei quantos oradores eu tenho. Para que tanta gente? Chama 2 ou 3. E agora não vai haver mais necessidade, né? Primeiro, pela quebradeira econômica. O dinheiro não vai estar tão fácil como antes. E esses eventos, se quiserem persistir ainda por um pouco de tempo, terão que diminuir muito a oferta, né? E ninguém vai desembolsar para pagar. Então a gente tem essa facilidade dos congressos pela vida virtual. Vejam bem, coisa fantástica. E a gente se emociona porque era o desejo de Kardec, simplesmente por livros. Claro, eu mesmo, eu gosto muito de ler livro de papel, feito de Simoni. Tá? O livro de papel que você anota, não é? Eu não gosto de livro em PDF, né? Mas agora eu leio, né? Por exemplo, tem obras notáveis em PDF que ainda não foram editadas. Becope de Lumière, de Berthe Fropo, que ela conta também, né? Berthe Fropo recebeu mensagens de Kardec, né? Psicografado do Espírito Kardec para Amélie, foi confidente de Amélie, em nome de Kardec, de Adriano Calçone, também Madame Kardec. Então, vejam bem, são livros notáveis em PDF, mas a gente precisa difundir isso. Os livros do Evangelho segundo o Espiritismo, que não tenham uma encadernação boa, mas o conteúdo está ali. Você possa ler, depois emprestar, passar adiante. Isso é uma preocupação do nosso querido codificador Allan Kardec. Não é? Meus irmãos, é muita emoção. A gente hoje, o que é que vai acontecer? A gente vai exatamente encerrar, estamos se aproximando do momento final, que a Amélie Boudel quis pessoalmente dar cabo daquela atividade de editar livros populares. Mas ela, como pessoa sozinha, não podia. Não podia. O que é que acontece? A Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas também não podia. Por quê? Porque a Sociedade Parisiense é uma sociedade de estudos espíritas, não é de cunho comercial. Então, ela, reunida com a diretoria, resolveu criar a Sociedade Anônima do Espiritismo, né? Que vai ser fundada na sua casa, na Vila Ségur. Vejam bem, ela foi morar realmente. Kardec, quando desencarna, teve o rompimento do aneurisma, estava de mudança de Rua Santana para a Vila Ségur, né? A Amélie Boudel foi morar lá sozinha, imagina a emoção, né? Tudo aquilo que o marido pensava em fazer, as casas lares, né? Para os espíritas mais velhos viverem naquela vila. Berthe Fropo ajudou muito a Amélie na mudança. E ali, na casa de Amélie, é fundada a Sociedade Anônima de Espiritismo, claro que ia ter a sede própria, tudo, mas a gente vai parar aí. Nesse momento, o intuito da criação da Sociedade Anônima do Espiritismo era publicar as obras de Kardec na visão de Amélie para cumprir o desejo de Kardec, edições mais populares, tirar das mãos dos editores.
Mas, meus queridos irmãos, o homem propõe, Deus dispõe. Sociedade anônima podia dar frutos maravilhosos, mas os homens têm o livre-arbítrio e vão desvirtuar, vão desrespeitar a Merimudê. Mais tarde ela vai ter que deixar a Sociedade Anônima e ir para a União Espírita Francesa. Essa história a gente vai ver aqui. Tá? Então, isso é a história do Espiritismo. Que coisa emocionante a gente se debruçar sobre tudo isso, né? Sobre esse momento primeiro, né? Todo aquele ideal. Veja a história de dificuldade logo depois do desencarne de Allan Kardec. Kardec tinha muita preocupação. Tanto que naquele diálogo com o Espírito de Verdade, ele pergunta, né, sobre a minha volta, quando o Espírito de Verdade diz a ele, né, se pudesse, seria agora que nem saísses daí. Mas é a lei comum. Todos partimos, temos que desencarnar. O Espírito de Verdade diz a ele, né, que ele iria para o plano espiritual, não demoraria muito tempo, né? Virá-se para cá de forma que não demore muito tempo e que volte para completar a sua obra, né? Kardec trata disso no seu texto, né? A minha volta, né? Ele faz uma projeção, né? Seria no fim do século, no início do outro. Mas é isso. Então, vimos hoje aqui esse pedacinho. Pessoal, isso é muito importante, né? Isso é muito importante. Estamos entrando nesse túnel do tempo espírita, né? Que maravilha, né? Que maravilha saborear esse momento de luz, né? Momento de luz. Bem, meus irmãos, infelizmente chegou agora, né? A hora de nos despedirmos por hoje. Semana que vem estaremos aqui no canal da Casa dos Humildes. Divulguem o canal, né? Aperta o like, clica no sininho, né? Eu vejo esses youtubers falando assim, eu agora estou falando, meu Deus do céu. Eu era muito resistente, eu não queria fazer junto. Mas a insistência de tantos amigos, Valéria Pessoa, né? Luiz Jorge, estamos aqui fazendo. Confesso a vocês que eu sou um espírita de ontem. Sou espírita de ontem, mas Jorge mesmo, conversando com o Jorge, eu pensei o seguinte, eu disse a ele, né? Kardec usava tudo, né? Kardec usava todos os meios, né? E a gente está usando, né? Eu, dominando aí podcast, Spotify, né? Isso é muito importante. Kardec usaria. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. E possamos ter essa vontade, todos juntos, nesse momento de transição planetária arrebatadora, desfraldarmos a nossa bandeira linda do Espiritismo, com Jesus, por Jesus e para Jesus. Pessoal, vamos fazer a nossa prece, encerrar a nossa reunião. Simone Privato Goidanis, estudamos aqui a sua obra. Eu tenho certeza que você verá não como ela acontece presencialmente, mas fica aqui o nosso carinho, a nossa gratidão e obrigado, Senhor. Tudo que você nos fez, nos faz, fará sempre. Essa baliza que é um norte, uma bússola, um marco, esse resgate da história do Espiritismo. Meus queridos irmãos, vamos orar ao Espírito Allan Kardec, querido mestre de Lyon, professor Rivaio, aqui estamos, teus alunos, procurando aprender da tua doutrina de luz, mas ajuda-nos nessas sombras da hora presente, mas que depois da noite virá, raiará a madrugada de bênçãos, um sol de bênçãos na vida do mundo,
e onde o Brasil cumprirá o seu papel, a sua missão. Acorda, Brasil! Acorda, Brasil! E levará a bandeira da tua doutrina, querido Allan Kardec, inaugurando a nova civilização do terceiro milênio, a era da fraternança para toda a humanidade. Meus queridos amigos e irmãos, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma. Muita paz.